Ao vivo. Bom, gente, chegamos aqui, atrasado é aquele que não chega, né? E só não consegue chegar aquele que não vem. Nós estamos aqui, não é isso? Graças a Deus, Mestre Everaldo, o iluminado, Isabela Vital, nossa cereja, e eu, o pastor Thiago, vamos tratar sobre esse assunto muito legal, tá? Tem algum som aí, por favor? Pede para abaixar, pede para desligar, por favor, porque tem um barulho aqui e aí a gente precisa ficar ligado, tá? E vamos tratar sobre namoro, noivado e casamento, não é isso? Vamos ver se a gente consegue tratar tudo hoje, mas acho que... Vai tratar só de namoro hoje. Acho que né? E aí? Só namoro. Vamos começar? Vamos começar com quem? Cereja do bolo ou com o senhor? Hoje a gente vai, né, essa live aqui, ela vai se originar por causa de pedidos de pessoas e como o tema é tríplice, namoro, noivado e casamento, essa é a primeira de 3 que nós estamos fazendo. Então, a primeira é sobre o namoro, tá? E a gente vai estar falando aqui pouquíssima coisa sobre esse universo grandioso e cheio de complexidade que é o namoro cristão. Isabela. Então é isso, fui chamada aqui, né, para essa grande missão desafiadora, mas espero que dê certo. É um assunto extenso e a gente vai tentar tratar um pouco desse assunto tão vasto e tão importante para os nossos dias, né, pastor? Bom, foi dado, né, umas orientações aqui pelo mestre, falando sobre um pouco sobre o banquete, né, o diálogo de Platão, falando sobre alguns dos filósofos da antiguidade. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, sobre o amor filosófico. Eu quero trabalhar 2 temas, o amor filosófico e o amor teológico. Não sabemos se eu vou conseguir chegar nisso tudo, nós estamos aí. Eu vou deixar. Mas dentro do amor filosófico, porque a proposta é para falar sobre namoro, sobre noivado, sobre casamento. E todo mundo está correndo atrás de uma única palavra, de um único elemento, que é o amor. Tá? O amor que para os romanos era o Cupido, mas para os gregos ele veste uma outra característica, sendo ele filho de Vênus e Mercúrio, tá? ou melhor, de Vênus e de Ares, né? O deus da guerra, e eles vão trabalhar em cima disso. O amor que para os gregos é Eros, que é o amor mais antigo, o amor que para eles vai ser a relação entre esses 2 outros deuses, entre Vênus e Ares. E dentro desse contexto todo de amor, no banquete, Platão ele vai tratar sobre pelo menos 6 grandes sábios. Primeiro ele vai falar de Fedro, que dentro desse diálogo eles estão num banquete, uma espécie de simpósio, que é uma festa, e depois eles começam a dialogar. Sócrates parece, né, mais ou menos a gente hoje, chegando atrasado, mas ele chega próximo ao final da festa, mas arrebenta com todo mundo. E aí Fedro ele vai trabalhar que a natureza e os benefícios do amor. Tá? Ele inspira, para ele o amor inspira os homens, tá? Porque Eros é o mais antigo desse amor. Então o amor para Fedro é inspirador. Ele faz com que o homem se torne uma pessoa melhor a cada dia. Já para Pausânias, que ele tinha um amante que era o anfitrião da festa, é Agatão. E ele vai falar que não existe somente um amor, ou melhor, não existe somente Eros como amor, existe 2 Eros. O Eros, que é eterias ou etéreas, e o amor, ou é o carnal, que ele vai trabalhar como se um sendo divino, que é o etéreas, e o carnal, ou o amor do homem, que é o físico, que é o daqui terreno. E ele era um homem que ele era pederasta, ou seja, ele entendia que o amor entre um homem com o outro era uma coisa normal, onde eles se descobriam e se conheciam muito mais. Então, na antiga Grécia, um homem mais velho ter um amante mais novo, para Pausânias, era algo normal, tá ok? Então, esse amor entre homens era cultivado. E aí ele vai dizer também sobre Erixímaco, que vai falar que o amor ele é saudável. Ele vai dizer que o amor é um equilíbrio no ser humano. E com isso,
ele vai tratar sobre que nem o excesso e nem a moderação devem ser algo cultivados entre o ser humano. Então, você não pode ter muito excesso e também você tem que procurar ter a moderação para ter esse equilíbrio de amor. E aí, ele vai falar também, dentro desse diálogo, de Aristófanes. Aristófanes, ele vai trabalhar que o amor, através do ser humano, ele surge dentro de numa ideia, né, dos deuses gregos. Os seres humanos eram como se fossem esferas, e essas esferas, Zeus fica irritado com essas esferas e corta essas esferas. E quando corta essas esferas, o que acontece? Há uma divisão. Então, o amor foi dividido. Com isso, o homem, ou o ser humano, né, o ser humano em si, ele está à busca dessa outra esfera, ou seja, à busca da cara metade. Talvez você já deva ter ouvido isso. Eu, né, crente não, mas alguém está sempre em busca da cara metade. Da minha metade, né? Ou da minha outra, minha alma gêmea, minha outra metade. É uma ideia grega. Então, é uma ideia grega. Tudo tendo em vista que esse pensamento é que Zeus, que havia cortado, havia partido ao meio essas esferas, então o ser humano está sempre em busca desse outro amor, dessa outra metade, tá ok? E depois, Agatão vem dando, né, como a última palavra do anfitrião, só que depois Sócrates chega atrasado na festa, e fala que o amor é atraente, o amor é belo e atrai a beleza. O amor à primeira vista. Ou seja, se eu amo, eu consigo amar a minha esposa, Luciana, porque à primeira vista nós tivemos uma atração. Bom, pensando nisso, Agatão ele vai falar que o amor é atraente. Então você já deve ter visto, poxa, eu olhei aquela menina, olhei aquele rapaz, me apaixonei por ele. Esse é o amor desenvolvido, o amor atraente desenvolvido por Agatão. Então, depois desse contexto aí, fala do Sócrates, eu não cara. quero falar do Sócrates, eu não quero deixar Deixa eu ele falar, cara. Senão vai ter que ter só uma live. Vai ter uma live só sobre o amor. Pô, tá? cara, mas a gente tem que falar. Porque é muita coisa falar sobre o amor, não é isso? Me cortou. E não gosto disso não. E eu já gosto de falar o seguinte para vocês, né? O desafio do namoro, porque não se tem namoro sem amor, né? Se ninguém vai namorar se não tiver um pouco desse sentimento que o pastor já deu ali a base mitológica e histórica, né? Livro de ouro da mitologia, Entendeu? Tá, Thomas Buff. Entendeu? Eu quero falar, eu quero minha oportunidade, tá me cortando. Vai sobrar espaço para mim? Vai sobrar em nome de Jesus, Tá, tem que sobrar. Então, quando a gente fala sobre namoro, é um desafio muito grande. E aí a gente vai conversando, né, dentro dessa perspectiva, e aí surge a pergunta: qual é a idade real que podemos entender que o namoro deve ser permitido? Boa pergunta. E hoje no nosso mundo, hoje na nossa realidade, é uma coisa completamente diferente, né? O pastor Tiago trouxe aí a ideia grega, antiga, aí sobre o amor, mas quando a gente pega uma cultura judaica, a gente vê um outro ver sobre o amor, um outro olhar sobre o pensamento cristão e sobre como o relacionamento deve ser desenvolvido. Se a gente for lá atrás e ver um judeu, o judeu não tinha um namoro, né? O namoro é algo contemporâneo, é algo que surgiu e que é novo. A gente vai olhar lá para trás, não existia isso de namoro. Os casamentos eram arranjados, né? E eram noivados e já logo depois já partia para o casamento. Então, o namoro hoje é novo. Como a gente deve trabalhar isso? Quando a gente olha para a Bíblia, a ideia de relacionamento é um relacionamento duradouro, um relacionamento que vai durar eternamente. Então, eu já tenho que partir com essa escolha, com esse ver em mente. Eu quero um relacionamento para durar para sempre ou quero um relacionamento que supra as minhas necessidades e minhas carências. E aí, quando eu parto desse princípio, eu preciso ver se eu tenho condições emocionais, se eu tenho condições financeiras. Por isso que eu quero concluir, eu quero falar de cupido e psique, vai falar disso tudo aí. Se eu tenho esses tipos de condições para então começar um namoro. Porque o meu olhar como cristão para um namoro é baseado no casamento. Então eu não tenho uma idade certa.
Mas eu posso dizer que um adolescente, já que ele não tem essa estabilidade, tanto emocional quanto financeira, para construir algo sólido no futuro, então para um adolescente talvez ele não tenha a idade certa aí para namorar. Então, ele vai namorar com 13 anos? Pergunta pro pastor Tiago. Ele tem 2 filhas, né? O sortudo, né? A Ludmila e a Mel, né? E eu queria fazer uma pergunta pro senhor como pastor. Qual é a idade que o senhor permitiria que as suas filhas namorassem? Bom, com a minha mentalidade, a mãe dela tá aqui do meu lado aqui, entendeu? É guerra certa. Mas eu, com o meu ver, com a minha perspectiva bíblica teológica, com a minha teologia judaico-cristã, eu penso o seguinte: a minha filha precisa ter uma construção de um relacionamento sadio. Se o contexto judaico, que a Isabela acabou de dizer aqui, faz com que hoje a gente vai ter umas outras lives falando sobre divórcio. Se o judaísmo é o povo, é a religião que menos se tem divórcio no mundo, em 2004, eles tinham 1% de divórcio na sua população, enquanto o Brasil já tinha 1.007%. É sinal que alguma coisa eles fazem certo, ou tudo eles fazem certo. Então, pensando nisso, eu não vou arranjar casamento para minha filha e essas coisas, porque não vou seguir também a filosofia grega, que eu vou arrumar um casamento que também vai ter uma alma gêmea para ela, não tem nada disso. Mas eu enxergo um ver. Qual é a idade ideal? Minhas filhas, primeiro, elas precisam saber ser uma boa filha, né? Aprender com a mãe dela a cozinhar, a limpar. Elas precisam aprender também a ir para a escola, elas precisam estudar, ter um desenvolvimento social, tá ok? Só que a partir dos 16, 17 anos, se a minha filha, 17 anos, tiver terminado os estudos e ela tiver com um homem de Deus, porque eu posso tirar, porque existe muita tralha aí fora, existe um turubu, mas eu posso tirar, não vou tirar assim, né? Vou fazer uma regra exceção, mas pode me tirar como exemplo. Se tiver uma pessoa, um menino que tem boas intenções, que com 18, 19 anos, ele já foi para o quartel, ele já tem uma mentalidade de uma profissão, já é uma pessoa que está encarregado a trabalhar, a ter uma família, a não pensar somente em beijinho, amassa-massa e fura-fura daqui para ali, passa a mão daqui para ali, eu autorizaria a partir dos 17 anos. Tá? Isso ela terminando os estudos com os 17. Entendeu? Por quê? Porque se ela começar antes, se ela começar cedo a namorar, sabe o que acontece? O velho dilema que o mestre Everaldo fala aqui, o eslodo, quem não namora para casar, namora para cair. A gente vai fechar com isso. Entendeu? E aí, eu não quero minha filha com 13, 14, 15 anos, 16 anos, buchuda. Eu tirei a minha esposa da casa da mãe dela, ela tinha 18 anos, né, irmão? 18 anos de idade. Tirei e a gente casou. Entendeu? Então, eu assumi total responsabilidade com 19 anos na minha vida. Se o rapazinho tem característica, tem maturidade para 19 anos, ou 18 anos, 19 anos, casar, porque o casamento judaico começava cedo, entendeu? Se ele tem maturidade, tem verdadeiro, né, vamos assim dizer, caráter de homem para sustentar uma família, por que não? 17 anos namora, é isso mesmo que tu quer, é ele que você quer, é ela que você quer, então casa, namora com 1 ano, 2 anos, mais tardar tá casando aí. Mas em cima disso entra o líquido e o real, né? Às vezes o que é líquido e o que é real. Isso é o que eu idealizo, né? Isso dentro, é o que eu idealizo. Dentro de uma perspectiva, porque a sociedade de hoje, ela vai impor padrões, né? Que a menina, né, ela, né, principalmente essas que, né, já estão formadinhas, né? E aí a sociedade, as amigas, os rolos de amiga dentro do parâmetro cristão, diz que ela tem que, né, ter um status e dar um beijinho. E quando ela demora muito, o que falam, Isabel? Ela é zoada, coitada. Ela é tida encalhada. Não, ela é errada do grupo, né? Porque ser bebê hoje é completamente antiquado. A pessoa aí, ela tem que dar um beijo, por que não, né? E hoje, infelizmente, isso está no meio cristão. A gente vê muitos assim, envolvidos nisso, que só simplesmente beijam aí sem nenhum tipo de compromisso nem responsabilidade com o outro. Só para suprir
uma necessidade, uma carência. Social, né? Uma sociedade... Olha só, eu preciso falar, eu tenho que falar isso aqui. Sócrates, ele vai falar isso, tá? Que o amor para Sócrates, e todo mundo na festa vai concordar com ele, que o amor é desejo. Sabe o que é o amor é desejo? Que é o libido, né? Sabe o que é o amor e desejo? Ele vai falar que o amor é aquilo que é inalcançável. Porque quando você alcança alguma coisa, deixa de ser amor. Ou seja, para Sócrates, o amor é o seguinte, é uma contínua busca por um desejo. O camarada, vou trazer, eu estou explicando um ponto para explicar meu ponto. O camarada, né, o jovenzinho, que ele conquista o beijo, ele quer mais o quê? O que mais ele quer? É o inalcançável. Ele quer buscar alguma coisa, ele quer aquilo que ele não tem. Ele vai parar só no beijo? Não. Ele começa a mão na cintura, ele vai parar com essa mão onde? Vai baixar um pouquinho. Ou subir. Entendeu? Então assim, a boca é boa. Mas se eu posso também o cangote, que dá aqueles arrepios, ou não dá? Eu também já namorei, eu sei o que é isso. Entendeu? Então, ó, a busca pelo desejo, ou melhor, o amor é o desejo. É a contínua busca por aquilo que você ainda desconhece. Porque ele vai dizer aqui que se você deseja, ó, porque não, o amor ele não é perfeito, né? Porque ele vai dizer aqui, segundo Sócrates, que por não ser perfeito, ele não é um Deus. Porque eles entendiam que o amor é um Deus, no caso aqui que eu falei que era através de Vênus e Ares, né? Ele está no intermediário entre os homens e os deuses. Amamos o inalcançável. Então, quanto mais... Aí já viu aquele menininho que fala, aquele rapazinho? Poxa, me prova o seu amor. Prova o seu amor por mim. Isso, na minha juventude, era assim. Não sei como é que está hoje em dia. Me prova que você me ama. Aí, o que vai acontecer? O que ele quer? Qual é a prova do amor? Quando ele alcançar o amor, que ele diz que é o amor, né? Que ela vai dar a prova do amor para ele. Sabe o que ele vai fazer? Ele, ó, vai meter o pé. Ele vai embora e vai deixar a menina aí buchuda. Sabe por quê? Porque ele já conquistou. Segundo Sócrates, o amor é inalcançável. Ele sempre vai querer alguma coisa a mais. Então, ele vai te pedir o beijo, depois ele vai te pedir a autorização para botar a mão aqui, botar a mão ali, para te beijar aqui, para te beijar ali. E depois que ele conquistar, que é o inalcançável, que na verdade ele não te ama, ele vai meter o pé e vai te deixar na rua da amargura. Eu queria... Fala, Isabel. E como deveria então ser um amor cristão? Baseado no que o senhor falou aí de Sócrates e tudo mais. Um cristão ele deveria almejar esse tipo de amor ou não? É o meu segundo tópico. Né? Porque o primeiro o amor filosófico, tá? Que através de Cupido e Psique, estou dentro desse livro aqui, tá? Por quê? O Cupido, ele é incansável. Ele quer buscar o amor de Psique de tudo quanto é jeito. Entendeu? Ele quer buscar e no final ele consegue. Já reparou que às vezes aquele coraçãozinho tem aquele lacinho? Ele consegue amarrar, tá? Zeus vai lá e dá essa moral para ele e Psique se torna a mulher por toda a vida dele, tá? Aprisionada. Cuidado que amor, esse negócio de laço, de amor, cuidado que você pode ficar acorrentado por... Às vezes as pessoas que se casam, às vezes não se amam por causa de algum laço. É laço, entendeu? O laço que foi laço que a mulher... Que se acorrentou. Mas dentro disso que a Isabela perguntou, dentro do amor teológico, tá? Como que eu vejo? O amor, ele é uma atração motora. O que é uma atração motora? Atração fala de força, tá? Eu aprendi uma coisa com o iluminado aqui. Ele falou o seguinte, que o amor é uma construção. Eu botei isso aqui. Ou seja, você decide amar. Amor é uma decisão incondicionada. Você coloca na sua cabeça, você tem que lutar para amar. Então não tem esse negócio como os filósofos diziam, que o amor é a primeira vista, minha cara metade, tá? Que eu vou achar alguém que vai completar, tá? Segundo Pausanias, vai dizer que a outra cara metade ali é um barbudo do lado, cara. Porque é o cara que entende. Homem entende homem, mas homem não entende mulher, nem mulher entende homem. Entendeu? Um universo diferente. Então, se a gente entender esse lado, que o amor é uma atração motora, ou seja, você tem que fazer força para amar. Você tem que lutar para amar.
O amor é uma decisão incondicionada. O amor é um agente metafísico que requer uma atitude física. O que é isso? O amor é abstrato, mas quando você decide amar é uma força física. Você tem que lutar. Então você tem que beijar, você tem que abraçar, você tem que estar junto, você tem que auxiliar, você tem que dar sustento, provisão, tá? Regar esse relacionamento. O amor é uma construção na esfericidade humana, é claro. O amor é uma construção. Por isso requer fundamentos. Quando eu falo que amor é uma construção, quando o amor ele fala que é uma construção, né, eu falo, isso aqui é a minha parte teológica. Quando eu falo que o amor é uma construção e por isso ele requer fundamentos, e aí fundamentos, quais são os fundamentos? Tá? O amor você tem que ter desejo, você tem que ter prazer, você tem que ter força de vontade. Tá? Então, é tudo uma construção. Eu não amei a Luciana à primeira vista. Aí a gente conversa até hoje sobre isso. Tá? Eu não olhei para a Luciana e falei assim, essa é a mulher. Na verdade, a gente nem se amava, não tinha paixão, não tinha nada. A Luciana tinha cambito fino, acho que é mais fino que da Isabela. Tinha cambito fino, era magrela, entendeu? E tinha o negócio na cabeça. Cambito é perna. Não tinha. Então, dentro do desenvolvimento, hoje nós temos, né, 13 anos de casado, com mais quase 17 anos de namoro, noivado e casamento. Ou seja, hoje eu a amo, porque é uma construção. Eu decidi amar, foi uma força motora, entendeu? E ela não precisou me dar nenhuma prova de amor para dizer que me amava, não. E aqui eu vou dizer também que o amor não é um Deus. Ele faz parte da natureza ontológica de Deus. Então, quando eu vou para João, capítulo 4, fala que assim, ó, Deus é amor, é porque faz parte da natureza ontológica, faz parte da essência de Deus. Deus faz parte da natureza ontológica de Deus. Deus, ele é amor. Então, do amor, os gregos vão falar que o amor é um Deus. Entendeu? Que o amor é um Deus, que faz parte, né, através do relacionamento de Vênus, né, com Ares, vai nascer o Cupido, tá? E então, assim, vai falar que o amor é um Deus, mas pra gente o amor não é um Deus, ele faz parte da essência ontológica de Deus, faz parte da natureza de Deus. E porque Deus, ele é amor, ele nos dá capacidade para amar. Mas amar, que a gente vai falar sobre o quadripé do amor, tá? Que é amor incondicional, a gente ama. Quando? Outro dia, em outra live. Eu tô sendo boicotado aqui, tem pergunta. O que é ontológico? O que é ontológico? Tá me perguntando ali. Eu vou perguntar. É a natureza do ser, faz parte do ser, da essência da pessoa. Ô, glória, tá aleluia. Gente, eu ainda não acabei, não. Você vai acabar depois. Você vai acabar depois. Eu quero falar sobre receptividade e rejeição. O pessoal que está curioso, está difícil para falar. Receptividade e rejeição. Porque nós só estamos torneando aqui do namoro quando o camarada vai lá ou a menina sinaliza, porque o que a Isabela fala. É muito fácil para a menina ela ficar lá na zona de conforto dela e o menino vai lá e ataca. O menino que chega, não é isso? Urubu. O cara que chega lá, tem água aí, tem água aí. Quero falar com você, dá água a ele, dá água a ele. Não, a questão de que o namoro precisa ter a atitude do homem para chegar na menina. Se bem que hoje em dia aí tá tudo uma bagunça. No meu tempo era assim, no seu também, mas hoje em dia... Mas eu sou conservadora então, eu sou antiga, eu sou velha também. Meu o tempo Constantino também tem que conquistar, né? É a pessoa que tem que chegar. A menina fica lá esperando a atitude do cara. Isso aí. Entendi. E aí então ele tem que ir. Receptividade e rejeição. Ficar com água. Quando ele passar, a gente lança água nele. Não sai demais. Oh, Jesus. Então, a gente vai pensar o seguinte. A gente só estamos falando do camarada ter um bom sucesso. Do camarada, né, chegar lá e conquistou a irmãzinha, né, a irmãzinha da igreja. Mas se ele também chegar lá e falar, olha, Deus me revelou que é você, a minha escolhida, e ela falar assim, Deus não falou nada disso. Deus não falou nada comigo. E esse rapaz começar a sofrer de rejeição. E aí, Isabela? E aí ele vai carregar traumas, né? Muitas vezes essa frustração toda aí de ser rejeitado, e aí isso pode causar diversos traumas, né, mestre? Complexos, vergonha, e aí ele cria uma inferioridade, às vezes ele acaba achando que ele não será mais capaz de criar um novo relacionamento com alguém, porque ele foi rejeitado. E às vezes muitas vezes isso, né? Ele cria um potencial de uma pessoa totalmente perfeita, uma perspectiva aí muito grande, né? Gera toda uma coisa e aí ele sofre essa rejeição. Aquela pessoa que ele
criou na cabeça dele que seria perfeita para ele, então ele de repente não é perfeito para ela. E não é perfeito para ela. É bem comum que os jovens sofrem da síndrome de Jacó. Isabela vai explicar isso para a gente, o que é a síndrome de Jacó. Tem acontecido isso muito no nosso meio, desde que, né, igreja é igreja. Isabela. Jacó foi lá, olhou Raquel, né, linda, e falou assim, opa, vou investir nela. E aí foi isso que ele fez, investiu em Raquel, só que Labão aí enganou ele e mandou Lia na frente. Mas muitas vezes, nossos irmãozinhos da igreja são como Jacó. Olha a beleza, né? Olha à primeira vista, como carregando aí essa ideia grega, olhando. Quer voltar de novo, Cupido, de novo. Mas você sempre fala disso, né? Que o homem vai pelo que vê. E muitas vezes ele é enganado justamente só pela essa beleza. E ele acaba investindo porque ele criou isso na menina e só observa a beleza nela. E aí muitas vezes não é só de beleza. Então os irmãos, o alvo dos irmãos é atacar. Geralmente aquelas que estão lá, a bonitinha, a que canta, a que tem o cabelão, a que, né, sapateia no manto, e de repente aquela que tem o cabelinho mais glória, meus irmãos africanos, entendeu? O irmão não quer aquele, né? E deixa a coitadinha pra lá. Muitas das vezes, a irmã com cabelo mais glória é mais crente, mais mulher de Deus, entende o papel dela como mulher, como cristã, como uma futura esposa. E a outra que tá ali com o cabelo ali no cantor, muitas vezes é feminista, carrega uma ideia aí, ó, de que ela tá no poder. Mas o homem vai pela vista. E ele vai pela vista, investe, e aí depois casa, tem filho e traz problema pro pastor. Pode falar, vamos dar oportunidade. Obrigado pela oportunidade, agora estou aqui falando mais uma vez para vocês. Bom, o que eles estão falando aqui, é impossível eu não falar disso, eu tenho que falar disso. Quando eu falo sobre a questão do lado mais, a Isabela tornou mais aqui o campo masculino, né, da questão da frustração do homem, mas Psique ficou frustrada. Ela é uma irmã mais nova de duas, né, de 3, ela era a irmã mais nova. E dentro disso tudo aí, ela queria, porque as irmãs que eram mais feias, era menos bonita do que elas. O que aconteceu? Elas casaram, tinham a família delas e ela ficou frustrada. E ela vai na busca, essa historinha é interessante a gente contar, porque ela vai na busca, porque tem muita menina que está desesperada, que ela está indo na busca. Hoje em dia, muitas meninas estão indo na busca do seu homem sentado no seu alazão. A minha esposa viu, eu estava no meu alazão, era uma bicicleta potita toda velha, entendeu? Então, as meninas estão em busca disso, né? Dessa felicidade, a busca pela felicidade, a busca por esse prazer, que é a junção de Psique e Cupido vai sair o prazer. Mas isso aí a gente vai falar numa outra oportunidade, que eu sei que eu acho que eles não vão deixar eu falar mesmo. Então, assim, dentro disso, ela está atrás disso. E aí ela vai, e por causa da beleza dela, Vênus vai fazer o seguinte com ela. Vai fazer o seguinte, porque os homens passaram a ovacionar, passaram a aplaudir, elogiar, e ela tira a atenção de Vênus e traz para ela por causa da beleza. Resultado disso, Vênus começa a perseguir essa mulher, a Psique. E aí, o filho que ficou frustrado, porque não quis nada com ela, né, ela não quis nada com ele, vai para um lugar, né, de uma espécie de uma caverna e tal, né, dentro de um vale. E aí, o que resultou? Ela foi enganada e quando, né, o Cupido estava lá sendo escondido, falava com ela, ela ficava, você é meu marido, você é meu homem, você é isso, você é aquilo. Por que você não aparece para mim? Porque, na verdade, ela tinha, né, uma frustração de ver o marido pela beleza. E aí queria ser atraído por um galã. E, na verdade, não, porque se você me ver, você vai fugir de mim e tudo mais. Você, né, porque ele era um ser alado, que tinha asas e tudo mais. Pensando nisso, rapidinho, que eu sei que eles estão querendo cortar aqui, quando ela descobre, ela fica sentenciada a ir embora. Ela quer ir embora, porque não era aquilo que ela esperava. E aí eu contei essa historinha, para voltar dentro do meu ponto, lembrando de Provérbio, vamos para a Bíblia, Provérbio 31, vai falar que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que tem o Senhor, ela será louvada. Então, assim, cuidado com a beleza.
ela, Psique, queria um homem, queria estar atrás da beleza, queria ter um homem para se casar, porque ela estava ficando para titia, entendeu? E aí, cuidado, porque você pode estar sendo enganada. E aí, Cupido, né, eu já contei a história aqui no final, que Zeus vai amarrar, vai fazer com que ela se torne eterna, ela toma uma espécie de suco, tá? De ambrosia, e ela fica eternamente ali junto com o Cupido, laçada com ele, para eles viverem eternamente e vai gerar prazer. Então, dentro disso tudo, desculpa, só para concluir aqui, eles vão cortar aqui de novo. Cuidado com as aparências, é isso que a Isabela está falando aqui. Às vezes as pessoas, o mestre está falando isso aqui, às vezes aquela pessoa que você acha que é muito bonita, mas não veja a beleza só ao seu lado exterior, porque em vão é a graça e a formosura. Cuidar tanto para meninas quanto também para rapazes. Sim. Entendeu? Porque não é porque a pessoa é bonita que você tem que se atrair, não. Porque tem muito urubu aí que é bonitinho, que pode querer, só tá em. Prega bem, pregador, terno reluzente, entendeu? E só tá com intenção de pegar o seu ímã. E depois se conquistar, minha filha, vai embora. Isabela, vale a pena esperar? Vale a pena esperar. Eu esperei, né, mestre? Sim. Esperei. Esperei com paciência. Ninguém tomou atitude, né? Tá demais. Não, esperar vale muito a pena. Mas assim, como esse período de solteira, uma jovem, um jovem, ele precisa entender isso. Que tudo, há tempo para todas as coisas, né? Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Então há tempo para cada momento. E há momentos em que você precisa estar só para construir algo sólido. Assim como o pastor falou de criar algo sadio, né? Ter uma construção primeiro para depois você investir em algum tipo de relacionamento. Então você precisa ter esse período aí de solidez, onde você sabe estar só, sabe viver bem sozinho, para que depois você possa escolher alguém para então amar e construir uma família. Então você precisa ter esse período e também saber escolher, né? Porque não adianta também ter um período de solteirice e depois aparecer qualquer pessoa aí e você abraçar desesperado e pegar. Saber escolher, escolhas, né? A gente sabe, né? Sempre fala aqui no curso que o homem ele vai pelo que vê e a mulher, né? De maneira geral, ela vai pelo que ouve. Existem homens que falam as coisas que as mulheres querem ouvir, principalmente solteiro. Ele vem oferecendo a lua, dizendo que é isso. Aí ele faz isso. O coração dela. É uma hermenêutica, né? O cara é uma hermenêutica. O cara é o cupido. É um namorador. É o cupido. Ele fala um montão de coisa, ele olha beleza até onde não vê. No sapato ele vê beleza. Ele vê beleza no cabelo, ele vê beleza até na meleca, em tudo. Ele vê beleza em tudo, tá? Ele tem um olho para isso. Até enquanto ele não consegue conquistar. Depois que ele consegue conquistar, a gente consegue ver inúmeros casamentos aí, que quem tinha tudo para dar certo, e de repente o cara, como o pastor foi muito feliz, falou que ele decidiu não amar mais. Como é que esse cara sempre amou e de repente ele agora não decide não amar mais? Eu nunca fui. E aí a gente precisa entender o seguinte: meninas, pelo amor de Jesus, olhem do rapaz, comportamento familiar, se ele é um bom filho, né? Receita, tá namorando, isso é receita. Tá namorando, é com quantos anos esse camarada? Você vai namorar. Por quê? O slogan nosso, aquele que não namora para casar, namora para cair. Você tá namorando para quê? A finalidade. Qual é a finalidade do seu namoro? O pastor foi muito... você tem 15 anos, está namorando um garoto de 17. Esse garoto tem condição de comprar uma casa e levar uma vida de casado com você? Ou ele quer casar com você para morar na casa dos pais? Para que os pais possam sustentar você e os pais. Isso é casamento? Isso é vida? Então primeiro você tem que olhar como é esse menino. Como é que é esse menino? Ele é um bom filho? Ele ajuda em casa? É trabalhador? Socialmente, ele trabalha e estuda, porque com 18 anos ele ainda deve estar estudando, né? Ele deve estar querendo pensar numa faculdade, tá? Quanto tempo, às vezes é isso, você estabelece um namoro com a pessoa, mas ele até sabe disso, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso ter uma estrutura financeira primeiro,
para depois casar. Mas aí ele investe no namoro. Então, quanto tempo ele demora no namoro até ter essa estrutura financeira para ele se casar com essa menina? Será que ele aguenta ficar? Será que ele consegue Será que ele aguentar? aguenta ficar 3 anos só namorando, como disse o pastor? Será que ele vai aguentar? Porque ele não tem um trabalho, ele não tem uma casa, ele não tem nada para oferecer, ele só tem para oferecer beijos para essa menina. Beijos e abraços. E um passarinho na gaiola, para ficar andando pra lá e pra cá. Isso aí, ou uma Bíblia velha na mão, andando para cá, dizendo que Deus vai fazer e vai acontecer. Essa é a perspectiva. Os pais, pelo amor de Deus, vejam isso. Qual é a perspectiva desse namorado para essa menina? Agora, menina, Esse Isabela. era o tipo de pergunta que o pai fazia pro camarada, né? Quais as suas intenções com a minha filha? Hoje em dia nem tem isso. Hoje não tem mais enquete, entrevista, hoje não tem mais isso. Não. Depois a menina só aparece apresentando um namorado pro pai. Perspectiva das meninas, qual é aqui? A menina também precisa ter o menino, para enxergar a menina aí como uma boa e futura esposa, ele precisa ver o seu comportamento familiar. Se ela é uma boa filha, se ela obedece seus pais, se ela consegue aí ser submissa aos seus pais, entendendo isso. Na sociedade, se ela estuda, se ela é uma pessoa zelosa, se ela se dá bem aí no contexto social. E na igreja, se ela é uma pessoa atuante. Eu e Mestre, a gente estava até conversando sobre isso, porque às vezes o namoro inicia e aí a gente já sabe o contexto bíblico, né? O rapaz, o provedor, o cabeça da casa quando se casar, e a esposa é submissa. E muitas vezes o camarada cristão entra no namoro e já acha que a mulher já deve ser submissa a ele no namoro. E aí ele já obriga ela a ser submissa. Sempre tem aquele cara, né? Não deixa ela usar o short, Isso aí. não deixa ela sair daquele jeito. Eu era assim. Proíbe. Eu era assim, vou falar que eu era assim. Mas deixa eu falar, deixa eu me defender aqui. Deixa eu falar isso aqui. Deixa eu falar aqui. Não. Mas olha só. Quem não namora pra casar, namora pra cair. Qual eram as intenções minhas? Um dia, o líder de mocidade falou assim: Thiago, você tem que entender que a Luciana não é tua esposa, é tua namorada, assim, mas ela vai ser a minha esposa. A minha intenção era séria com ela. Eu conversei com os pais dela. Então, eu fazia na Luciana aquilo que eu idealizava como esposa. Por isso que hoje eu não tenho problema com ela. Então, como namorado que tinha a intenção de casar com a Luciana, e graças a Deus nós estamos hoje casados, eu sempre investi nela, o quê? O pudor, a decência, de saber o que usar, aonde usar, o que vestir, entendeu? E que não tinha que ficar de beijinho no rosto de nenhum outro menino. Porque eu não tinha esse negócio não, meu irmão, ela é minha. Desculpa a expressão, mas eu já marquei meu território ali, igual é minha. Então esse negócio de irmãozinho na igreja de vir dar beijinho, eu cortava logo, meu irmão. Ela é minha, não quero mais esse negócio não. Entendeu? Senão vocês vão me conhecer meu antigo homem. Né? Lutador de jiu-jitsu, eu tava por tudo. Que você acha? Mas graças a Deus. Eu só acho, dentro do tópico da Isabela, quero dizer pra você, minha querida, ovelha rebelde não casa. E se casar, vai passar mal. Ovelha que não obedece pai e mãe é ovelha rebelde. Ovelha rebelde não casa. E se casar, vai dar dificuldade pro marido. A gente precisa entender isso. Meu filho, você que está ali querendo namorar, ovelha rebelde, cuidado. Ovelha rebelde tem que ter um tratamento diferenciado. Não olhe o corpo, não olhe o rosto. Olha a projeção ministerial para a sua vida. E outra coisa, só para fazer um adendo aqui, dentro disso tudo, naquilo que eu talvez exagerava, talvez aquilo, muita gente falava para minha esposa, Luciana tá aqui, depois ela vai fazer uma participação aqui com a gente. Olha só, falava assim, larga esse garoto é maluco, esse garoto não sei o que, esse garoto é isso, estranho. Beleza, estranho, eu era estranho, eu acho que ainda sou ainda, né? Mas, aconteceu o seguinte, ela dobrou o seu joelho, nunca falou, depois que aconteceu, ela veio falar isso pra mim, ela dobrou o seu joelho e falou assim, Senhor, se for para eu estar com ele mesmo, muda ele naquilo que precisa ser mudado. E aos poucos, nos excessos que Deus ou ela, não sei, né, viu que eu fazia, só que hoje eu não tenho nenhum tipo de problema com a Luciana concernente a tudo aquilo que a gente tratou dentro do nosso relacionamento quando a gente começou a namorar. Ou seja, se o namorado tem boas intenções com você e quer ver você como uma jovem decente,
que você não tem que ficar se mostrando, usar roupa transparente, entendeu? Que você, às vezes, a gente tinha irmãs, jovens da igreja, que era da Assembleia, usava saia, mas usava uma saia estranha demais, umas coisinhas assim para mostrar tudo, entendeu? Se o teu namorado fala para você não usar, obedeça isso, obedeça a ele, porque ele está olhando o teu pudor, tua ética. Isso é zelo, não é ciúme, né? Isso é zelo, não é ciúme. E isso também se o cara não for banana, porque tem gente que gosta de amostrar. Aí é síndrome de Acabe. Que Tem se já tá, gosta de mostrar. se já tá mostrando como namorado, quando assim. casar, vai mostrar tudo e mais um pouco. Então, somente cuidado. Então, eu fiz esse investimento na Luciana. Eu fiz esse investimento, fui chato, e aquilo que Deus viu que eu talvez estava me excedendo, tá? Nas minhas loucuras, ele tirou através da oração dela. Isabela. Ok? Mas eu ainda continuo dando meus... Se excedia, pastor? Não, se eu excedi, eu não sei. Eu sei que ela orou lá e ela gostou da mudança lá que teve. Vamos Gostou lá. ou não gostou? Não, Eu queria só pra trabalhar- finalizar, eu- Só pra Já finalizar, a finalizar? minha fala, porque o pastor não deixou eu Ele não deixa, ele está demais. Ele O hoje tá rapaz, demais. ele precisa identificar isso na menina. Se ela será submissa a ele quando eles se casarem. Porque muitas vezes ele cria aquela ideia assim, quando casar, ela vai melhorar. Muita gente cria essa ideia. Cuidado, se De não que te obedecer quando agora, casar- Constantino, se ela não te obedecer agora, Ele tá querendo. ó, tá lascado, tá? Ó, não passa ideia errada pra ele, não. Não, mas você não obedece, você obedece. Vambora, Aleluia, glória a Deus. Mulher obediente, Então submissa. ele precisa identificar essa submissão. Mas ele também não pode tratá-la ainda como marido. Ele não é marido dela. Só quando ele botar a aliança aqui na mão esquerda, ele vai ser marido dela. Oh, aleluia. Eu só acho o seguinte, eu queria, Isabela, trabalhar o tema sobre trabalhar o namorico e o namorildo. Eu quero trabalhar isso com você. Entenda, ovelha rebelde não casa. Pentecostal, Se esse é o lema. converta. Ovelha rebelde não casa, vai ter problema, hein? Não casa. Vamos, Isabela, fica comigo. Então, Trabalhar qual é a aqui. pergunta? O namorico e o namorildo. Namorico isso aí é antigo, né? O novo é ficar. Isso O aí, novo o ficar é mudando de outro. Ficar. Isso. Namorico isso aí é lá atrás, é antigo. O que é namorico? O que é namorico? É o ficar, né? O namorico é o ficar. O cara não tem aquele compromisso. Hoje tomou uma roupa nova de ficar. Ficar. É um namorildo, né? Aquele cara sem compromisso com a menina. Ele não Que tem beija compromisso. todo mundo, Tá com E não ela, tem mas não compromisso tá, com não tem ninguém. compromisso. pega o germe daqui, passa o germe pra outra boca. Não quer saber de Mas isso não nada. acontece na igreja não, gente. Entendeu? Que isso? Não. Na Tá vendo pra igreja vida não dele. acontece nada. O ficar. Na igreja acontece, porque eu já fui adolescente, o ficar já era muito comum e já era muito natural e totalmente comum dentro da igreja. Sempre tem aquele rapazinho que olhou a menina com o olhar de Sócrates e achou agradável, às vezes também nem achou agradável não, só achou interessante, e vai lá e pede pra ficar, dá uns beijinhos nela e depois simplesmente vai embora. Às vezes ele estabelece até um relacionamento com ela nesse lance de ficar. Vai ficando, mas nunca estabelece um compromisso. E muitas das vezes ele fica com mais de uma. A menina também, não posso tratar como se fosse um menino não, porque a menina também faz isso. Hoje é completamente comum. Dá um beijinho aqui, um beijinho ali, e aí a gente pergunta, e vai namorar? Não. Namorar não, só dar um Eu beijinho. posso fazer uma pergunta? Mas às vezes também tem isso de, vamos testar primeiro. Se der bom, fica. Se der bom, Continua. aí a gente vai ver lá na frente, né? A gente vai fazer um teste. E aí depois é que investe. Posso fazer uma pergunta? Irmão e irmã, a boca que beija todas não glorifica. A boca que beija todo mundo não A glorifica. gente começou a namorar sem se Você que é beijoqueiro de Jesus sem compromisso, a sua boca não glorifica. Não faça isso. Você que beija uma e beija a outra, a sua boca não glorifica. Aprenda a glorificar Tua Deus boca é até com santa, um beijo. Até a boca é santa. A sua boca é santa. Vai, Sua boca é Isabela. santa, faz Fala, figurinha. pastor. Sua boca é santa, Sua faz boca é figurinha. santa. Namoro virtual, pode? Posso perguntar uma coisa? Vem cá, vocês me perguntaram, né, quantos anos seria ideal para minhas filhas namorar. Mas deixa eu perguntar uma coisa aqui. Não, só namoro hoje. Deixa eu perguntar, eu quero perguntar aqui para os meus Pergunta. ilustres professores aqui do IBCE. Quando acontece da jovem, né, da menina, vou dizer mais pro lado da menina, né, porque a
ainda eticamente falando, eu acho que ainda é pior, dela ter vários namoricos, ficar várias vezes. A responsabilidade é de quem? Dela, do pai e da mãe ou do pastor? Essa é boa. Responde. Essa é boa. Essa é boa. A boca que sai beijando todas não glorifica. Não, você vai casar, vai dar ruim para você, para sua vida. Não faça isso. Sua boca é santa. E aí, isso é um caso pastoral. Isso é um caso pastoral. Porque quando a irmã e o irmão faz isso, ela denigre a imagem da igreja. Porque a pessoa fala assim, olha, quem pega todas é fulano de tal igreja. De tal igreja, porque o mundo já dita esse padrão, mas a igreja tem um padrão divino. Mas deixa eu, assim, mestre, com toda humildade e reverência aqui, deixa eu só te falar o seguinte. Se a gente fala que tudo é uma construção na nossa vida, que a nossa educação deveria ser judaico-cristã, e eu estou dando um ensino religioso, né, tá fresquinho aqui, eu lembro que a educação, né, eu diferencio o que é educação do que é ensino. Ensino é dado pelo sacerdote dentro do templo, dentro da igreja, mas a educação começa dentro da casa. E toda a educação, toda a base intelectual de um judeu, quer seja ela moral, quer seja ela social, intelectual, começa na casa dele. Começa na casa dele. Então, se começa na casa dele, nós talvez não deveríamos pensar numa perspectiva de que se começássemos certos os nossos padrões dentro das nossas casas, ensinando às nossas meninas, ensinando aos nossos filhos o dever de quando namorar e como namorar, tá? Porque os nossos pais antigamente era assim, namoravam, acho que o senhor dessa época, aí, o senhor já estava na casa dos 50, que a pessoa que está namorando, vai namorar em casa, vai namorar no sofá, à vista de todos. Então assim, porque não é porque eu sou pastor não, né? Mas pode ser que amanhã ou depois Deus me coloque sobre uma igreja, ou não sei, a gente não sabe disso, mas porque eu enxergo, mestre, assim, que às vezes é empurrado muita responsabilidade para o ministro, quando na realidade o pai ou a mãe não faz o dever dele. Deveria partir da educação dos pais. Deveria, porque eu penso o seguinte, o ensino religioso é meu, mas a educação é tua. Pai, sim. Entendeu? O ensino religioso é meu. Eu sou o sacerdote, eu sou o ministro, eu sou o professor na igreja. Mas eu não durmo na mesma casa do que teu filho, eu não durmo mesmo na casa da tua filha. E se ele sair da tua casa com uma bagagem ética, moral, social e eclesiástica, ele não vai me dar problema. Não vai, é o que a Isabela falou. Não vai dar problema. E muitas vezes não é só o namorico, pastor. Às vezes a menina até estabelece um namoro com o rapaz. Mas aí ele dura 5 meses, aí logo depois ela já arruma outro, e aí dura mais um tempinho, logo depois arruma outro. O que tu acha disso? Eu falo? O que eu acho? Vou. Se é por mim, eu vou contra mim. Aleluia. Tá acabando. Nosso tempo está acabando. Se eu enxergo isso, que a menina tá namorando com vários... Não, calma aí. O pai tem por obrigação sustar isso aí, cara. Rasga esse cheque aí, meu irmão. Acaba com esse negócio, minha filha. Eu te permiti namorar com um rapaz. Eu te permiti... você errou. Tá? Errar é humano, né? Você vai nos enganar. Agora, ficar todo dia, quase toda semana Às mudando vezes a porque garota não tem gostou. 3 namorados no ano. E aí? Namorado de ficar em casa, né? De dar beijo Gente, tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando dentro de um âmbito cristão, tá? Se você tiver questionamento, reclamação, vamos para a Bíblia, vem para o contexto judaico-cristão que a gente está aqui para discutir um pouco sobre isso. Porque a gente tem que entender, porque às vezes eu vejo na igreja, não é que não. A pessoa acha que ela está no cinema, fica abraçado com o seu namorado, fica abraçado com a sua namorada, achando que a igreja é cinema, gente. Não é, né? A igreja não é cinema, não, para ficar dando uma amassadinha dentro da igreja, ficar dando um cheirozinho no cangote, não. Igreja não é para isso. Igreja é local de sacrifício, é local de culto, é local de entrega, é local de adoração. Deixa a tua namorada de lado, deixa o teu namorado de lado e vem adorar a Deus. Não faça da igreja um cineminha, achando que você vou ficar aqui abraçado com a minha namorada,
Ah, nós somos namorados mesmo, os pais dela deixaram, mas aqui é um local de reverência. Pastor, para abranger, a gente já está acabando, a gente está com pouquíssimo tempo. Eu queria falar de um tema que a gente não conseguiu abordar aqui e, na realidade, se a gente não falar, parece que a gente falou a beça, mas não falou isso. Falou, mas não disse nada. Namoro virtual. Eu tô aqui e tô tendo um namoro com um cara lá, uma menina lá de Londres, entendeu? E tal, e depois eu consigo trazer ela pra cá e tal, e aí eu queria saber como é que é isso, esse namoro virtual, Isabela. Isso é uma questão aí muito difícil. Tá difícil ali hoje. Muito difícil. E muitas vezes é isso. No virtual, eu posso mostrar o que eu quero. Então, muitas vezes eu vou mostrar o tipo de pessoa que eu quero mostrar pra você. A pensei que tava falando de nudes. Não, Vai também posso vai mostrar o que eu quero. Essa desgraça, Mas a gente a vai falar questão é dessa que desgraça. muitas vezes eu, menina, eu posso mostrar pro cara que eu tô namorando virtualmente uma imagem linda. Porque ele não tá me vendo, ele não está me vendo no meu contexto de igreja, ele não está me vendo no meu contexto familiar, ele não está me vendo no meu contexto social, ele só tá me vendo ali o que eu posso mostrar pra ele. Então é uma questão muito complicada. Eu já vi namoros virtuais, mas eu acho que precisa ser um trabalho assim muito grande. Eu acho que para a pessoa investir nisso, ela tem que tomar um cuidado extremamente grande. Mas namorar em Londres também é uma coisa que eu acho que é praticamente impossível. Namorar um cara de Londres, como é que ele vai vir? Eu posso falar? Eu tô com oportunidade? Olha só. Ó, figurinha. Se tiver desviado, pode. Que namoro é esse virtual, gente? Que namoro é esse virtual? Se tiver desviado, pode. Que namoro virtual é esse? Que crente que namora virtual é esse? Opa, calma aí, que a pouco vai chegar na nudes aqui, entendeu? Ó, me mostra aí uma paradinha sua aí, que eu te mostro a minha. Me mostra a mão, que eu te mostro o meu pé. Daqui a pouco vai... Não tem isso, a realidade é outra, gente. Que isso? Se tiver desviado, namoro virtual pode. Aqui, só uma pergunta, porque eu recebi uma pergunta e eu queria fazer essa pergunta pro senhor responder aqui para a pessoa que me mandou a pergunta. Manda pra mim. Ela perguntou se fornicação é pecado. E por quê? Tem água aí? Qual pecado? Você quer que eu enquadre nos corpos de pecado? A professora de armatologia tá aqui. Vivendo Monteiro. Entendeu? E aí ela tem uma sub-pergunta depois disso. Posso tomar ceia? Era essa a pergunta. Depois disso. Então, se tiver desviado, pode. É pra própria condenação, né? Entendeu? Se tiver desviado, pode, meu filho. Entendeu? Entender que fornicação é algo que está ao contrário da Bíblia. Mas eu quero me focar aqui ainda. Abre um parênteses. Fala, Porque fornicação, adultério, prostituição, está dentro da palavra porneia, mestre. Isso aí. Porque é tudo relação sexual ilícita. Tudo que é ilícito diante da Bíblia e diante de Deus é pecado. Tá E bom ela ou tá pode tomar ruim? ceia? Se tiver desviado, Cada um examina assim. pode. Eu Então, queria vamos terminar? falar do namoro, rapidamente aqui, só um ponto para Isabela. Né? Eu vou ter minha saudação. Posso ficar sozinho com meu namorado? Que a carne é fraca. O espírito é forte, pastor. A carne é fraca. Como pessoa, a gente precisa ter, a professora de armatologia está ali, a gente precisa saber que nós somos pecaminosos. Temos uma natureza pecaminosa. E o desejo sexual em si não é algo pecaminoso. Deus estabeleceu isso, né? Santo no momento certo, quando eu me caso e com o meu marido. Então eu preciso entender que eu não posso ficar sozinha com o meu namorado porque eu posso cair. E namoro que... Como é que é a frase? Quem não namora Pra é esse? casar, namora pra cair. E então eu preciso entender isso, que eu não posso ter esses momentos isolados com o meu namorado, porque nesses momentos aí isolados eu posso dar um beijinho mais forte, posso fazer um carinho mais aconchegante e aí dá ruim. Isabela, para terminar, que Em roupas português, eu falo, né? eu devo namorar? Quais são as roupas? Claramente não é uma roupa sem sutiã, não é uma sainha curta, né? Você tem que andar aí bem. Mas como cristã,
eu já naturalmente uso roupas decentes. Eu não preciso aí me policiar com meu namorado, porque como cristã eu já faço isso, né? Eu uso roupas decentes aí, que não evidencia nada, que não mostra nada, que é todo cuidadosinho. Então, olha só, já que você falou que, né, tem toda uma construção de roupa, todo um pudor, eu queria te fazer essa pergunta para nós fecharmos, que eu vou passar ali para o pastor Claudio, que está demais. Tá acabando. Deus está demais, Tá dá demais. água para ele, ajuda ele. Não, só uma pergunta, a gente vai ter continuação Deve ter, eu disso não sei, aqui, porque ele porque quer falar do amor. a gente não chegou no noivado e nem no casamento. Não, falta outro, não é outro. Isabela, é lícito o namorado levar a namorada pra praia e ela com roupa de praia? Isso aí é uma questão. Depende, o namorado vai sozinho com ela? Sozinho com Só ela. mais Aleluia. ninguém, aleluia, só um isso. casalzinho. Isso é perigoso, hein? Perigosíssimo. Porque ele vai poder ir ver o corpo dela. Já que eu sou tão decente como cristã, mas na praia eu posso, né? E aí na praia eu posso mostrar isso aí e atrair o meu namorado, coitado, que tá lá esperando no Senhor pro casamento. Você, lobo, tá vestido de ovelha. Você que leva a sua namorada pra praia pra olhar o corpo. Não é pra tomar banho, se tomar banho você toma na sua casa. Eu sei que você quer enganar os outros, mas a minha você não engana. E ainda você vai pra rede social e ainda coloca ela e você na praia. Isso é coisa de Que crente. coisa linda. É uma E às vezes construção. tá bem agarradinho mesmo assim com ela, grudada. Posta a foto e coloca lá, ainda pede pra me curtir. Ainda pede pra me curtir. Tá certo isso, meu amigo? Você que leva a sua namorada pra praia, ela é sua namorada, não é sua esposa. E posta lá a foto. Fala, Isabela, me ajuda. Obrigado. Tá ruim hoje. Vamos finalizar, gente, porque a hora já nos tomou. O pastor Tiago aqui estava sem remédio, extrapolou tudo, saiu falando. Passaram 3 toques, não deram nem oportunidade para eu falar. Quer falar, pastor? Vamos? Fala e finaliza. Ele vai finalizar. 1 minuto. Falta 1 gente, minuto. muito Vamos lá. obrigada. Obrigado por tudo. Obrigada a todos. Não, A gente não quero vai tentar agradecer ainda não, porque eu não acabei. remarcar Eu ainda não a acabei. próxima live, tá? Pra gente continuar o assunto. O pastor Tiago vai aguardar aqui. Olha, tá no não, coração dele. não, 1 minuto, não. pastor. Calma aí, O senhor pô. não consegue falar Porque em é 1 lá, minuto. o quê? Finaliza. minuto, ele vai acabar sozinho. fechar, vai fechar? Vai. Vai fechar. Vai acabar sozinho. Frustrado, Ele te corta, tá ele vai te frustrado. castrar. Bem, tô igual o salgadinho que minha esposa fez lá, que só fez 2 salgadinhos e fiquei com vontade de comer. Pô, assim não se faz. Tchau, mestre. Dá tchau. Até a próxima. Gente, shalom, Baruch Haba, tá Não bom? esqueça de, curtir. Dá o seu nossa like página. ou seu Dá o dislike, tá? Compartilha com seus amigos aí. Compartilha, tá bom? Compartilha com Me aquele segue lá amigo- no Instagram. Aquele amigo desviado. Ah, tá. Deus abençoe a todos. Amém. Acabou?